Fala pessoal, tudo certo? Me chamo Glaucia Lemos e sou Cloud Advocate em JavaScript pela Microsoft. Nesse vídeo, nós vamos começar a instalar alguns pacotes relacionados ao Prisma e o Azure SQL. E assim a gente vai começar também a instalar também alguns pacotes relacionados ao Azure Functions. Vamos nessa? Bom, para isso eu vou pedir para vocês abrirem o prompt de comando, o que for melhor para vocês. Entrar na pastinha API, isso é muito importante. E agora a gente vai usar o seguinte comando para instalar aqui o primeiro comando que vai ser para instalar o Azure Functions. Para isso a gente vai usar o comando npm install @azure/functions-save-dev. Então vamos dar um enter. Após que finalizar de instalar o pacote do Azure Functions, vamos instalar agora o Prisma, também usando o seguinte comando. Deixa eu só salvar aqui. Vamos usar esse comando aqui, que é o npm install --save-dev Prisma. Perfeito. E por último, agora nós vamos instalar o client do Prisma. Então, para isso, a gente vai usar o seguinte comando: npm install @prisma/client. Após de concluir de instalar esses três pacotes, agora nós vamos fazer pequenas alterações no nosso package.json, tá? Para isso, a gente vai... Deixa eu só abrir aqui o meu Visual Studio Code. Nós vamos usar aqui o package.json. Verificar aqui, né, se está tudo instalado corretamente. Por exemplo, o @azure/functions está na sua versão 3. O Prisma, eu vou pedir para vocês tirarem esse chapeuzinho, porque depois, na hora da gente fazer o deployment, ele pode atrapalhar a gente depois. Por conta disso, como a gente está retirando esse chapeuzinho, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pedir para vocês voltarem para o prompt de comando. Dentro da pastinha API, vocês vão dar um rm-rf node modules e dar um enter. O que ele vai fazer? Ele vai deletar a pastinha node modules. Por que a gente não vai usar aquele chapeuzinho? Porque quando a gente for fazer toda vez o deployment da nossa aplicação, vocês vão entender depois no futuro que no momento lá no arquivo YML, que é justamente o arquivo que vai fazer a comunicação do Azure Static Web Apps com o portal Azure, se eu colocar o chapeuzinho, o YML justamente ele procura o package.json, então pode a gente ter um conflito aí. E eu vou pedir para vocês removerem também um outro arquivo, que é o package... o lock, package-lock.json. Então, vamos remover eles. Feito isso, se a gente voltar aqui, o Node Modules não está aqui, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai reinstalar esses pacotes. Vamos dar npm install. Perfeito, já acabamos de instalar. Para não precisar ficar removendo todo momento, né, essa pasta Node Modules e o package-lock, eu fiz besteira. Eu poderia justamente pegar os pacotes, botar um arroba e identificar o número da versão, né? Mas geralmente a gente quer sempre pegar as últimas versões, né? Então, nesse caso aqui, a gente está usando a versão 3.14. Inclusive, no repositório está a versão 3.11, tá? Então, vamos deixar assim. Aqui a gente vai botar que é uma app usando o Azure Functions e o Azure SQL. Aqui na descrição vocês podem botar, geralmente a gente coloca uma versão aqui também. Aqui no script, que é o mais importante, a gente vai precisar alterar esse script. Eu vou botar aqui um script de dev e chamando o func start, para a gente não ficar toda hora precisando estar chamando o start, né? Então aqui eu posso botar o autor, que é Glaucia Lemos, vocês podem botar uma descrição aqui também. Geralmente eu já tenho uma descrição já pronta aqui. Mas se vocês quiserem dar uma olhadinha lá no repositório para ver como é que está estruturado esse arquivo, fiquem à vontade, tá? Bom, feito isso, agora a gente vai precisar fazer o seguinte. Aqui dentro da pastinha API, nós vamos criar uma pasta que eu vou chamar ela de shared, tá? E dentro dessa pasta shared, eu vou criar dois arquivos. Um que é o error.js e um outro que vai ser prisma.js, tá? Então, vamos criar aqui. Perfeito. Então, vamos focar agora nesses dois arquivos. Então, a gente agora, de fato, vai começar a desenvolver alguma coisa, tá? Então, aqui no error, a gente vai fazer o seguinte.
O Azure Functions, ele contém duas palavrinhas reservadas que vocês vão se familiarizar com elas, que é o res e o context. E a gente precisa lidar com tratativas de erros. Então, para a gente tratar isso de uma maneira, já pensando no Solid Concept, por exemplo, então a gente está criando este arquivo de erro justamente para tratar somente as tratativas de erros da aplicação no lado back-end. Então, para isso, eu vou botar aqui module.exports, porque eu vou precisar usar este arquivo em outro lugar. Function, chamando aí status e message. Feito isso, vou dar um return aqui, justamente em status, que vai ser status, e o body, que vai ser o message. Por enquanto, só essa alteração que a gente vai fazer neste arquivo aqui de erro. Porque na hora da gente fazer as tratativas, basta a gente chamar esse arquivo aqui. Então, fechou. Vamos agora focar aqui no prisma.js. Já aqui no Prisma, o que vai acontecer? Todo momento que a gente for criar uma nova rota do CRUD, né, do HTTP, do verbo HTTP, seja aí um post, um get, um update, um delete, todo momento a gente precisa chamar esse client no código. Vocês vão ver isso. Então, para não haver uma repetição de código, então, por que não separar a responsabilidade? Então, a gente vai criar um arquivo para justamente só fazer a chamada deste client. Então, para isso, como é que a gente resolve? A gente vai fazer a chamada dele, chamando justamente o Prisma Client, fazendo um require dele, e chamando aqui o Prisma Client. Tá? Feito isso, vou chamar const Prisma, criar uma variável chamada Prisma, e chamar justamente esse meu Prisma Client. E como eu vou usar este arquivo em outros lugares, então todas as vezes que você precisa usar um arquivo em JavaScript em outros lugares, você tem que chamar o module.exports igual a Prisma. Então, o vídeo é basicamente isso, tá? Então, a gente aqui instalou os pacotes, que no caso foram o Azure/Functions, o Prisma e o Prisma Client. Tá? Definimos um script para executar um lado back-end aqui. Criamos uma pastinha chamada shared, onde contém dois arquivos, que é o error.js e o prisma.js. O erro para poder fazer as tratativas de erros, conforme a gente for trabalhando com alguns verbos HTTPs aqui dentro do Azure Functions. E o prisma.js para não ficar um código muito repetitivo, né? Para a gente não ficar repetindo toda vez que a gente for criar um verbo HTTP, tá usando essas 3 linhas, então por que não criar um arquivo para fazer a chamada dele, tá? Então no próximo vídeo a gente vai usar o Data Source Provider do SQL Server do Prisma. Aí de fato a gente vai começar a trabalhar com migrations, que é uma parte do client do Prisma, tá? E de fato ali já começar a testar se de fato a comunicação com o Prisma, do migration do Prisma, está ocorrendo justamente com o nosso Azure SQL lá no portal Azure. Então nos vemos no próximo vídeo, pessoal.